Bom, o que eu ouvi dizer, que não presenciei, quando eu já me entendi, quando cheguei aqui de Floresta, já existia a cruz e a pessoa que tinha começado esse trabalho da cruz já tinha ido embora, viu? Que foi Algemiro Pimentel, do Arari para o Ceará. Dizem que foi numa sexta-feira da Paixão, ele mandou fazer uma cruz grande, e reuniu muita gente e foram botar essa cruz lá no morro, lá em cima do morro. E ficou sendo toda sexta-feira o pessoal andando para lá. Viu? Nós fizemos uma veredazinha, viu? Aí depois de vez em quando o pessoal ia. A história que eu sei contar é isso. Depois, quando foi, já naquela década de 50 e tanto mais ou menos, tinha um trator aqui que foi mandado pelo deputado Felipe Coelho para fazer uns trabalhos. Aí nós falamos com ele, primeiro fui mais Doura, fizemos outro trinco para fazer a estrada. Isso foi no domingo, aí nós aproveitamos esse trator para fazer essa estrada. Foi como foi feito, de trator até lá. E daí por diante o pessoal vem vindo, fazendo, andando por lá, Maria, essas coisas. Aí depois disso, Dona Maria Matias foi quem mandou, quem construiu aquela casinha aqui ali vizinho. Aí depois da casinha, eu não estou bem certo se foi ela ou foi alguém que fez a capelinha. Outro. Aí daí por diante, quando começou essa romaria, aí o bispo tem vindo fazendo visita lá com o pessoal, procissão, essas coisas, tem direto lá. Aí a gente ficou chamando dessa época, o pessoal ficava chamando Morro da Cruz. Mas sem seu nome oficial, só de apelido, sabe? Como tem Morro da Cruz, Morro da Malhada, e outras serrinhas por aqui. Saiu sorteado e ela fez uma promessa, se ele não fosse prestar serviço ao exército, construir isso, acho que foi isso, não foi? Aí colocou uma santa, você já tinha a cruz? Já. Aí ela colocou, não sei nem que santa é. Na Senhora do Monte Serrato. Aí como de fato ele não foi. Chegasse em Salgueiro, ele não fosse convocar, voltaria. Foi até Salgueiro. Eu era muito jovem também, mas eu tenho um pouco da lembrança. Dona Maria fez essa promessa lá e ela contava assim, né? Então ela teve muita dificuldade para subir com materiais, não tinha nem estrada naquela época, né? Não tinha nem estrada, era varedinha assim. Ela fez carregando até água daí de baixo para lá e foi construir aquela casinha lá. Aí depois com o tempo a gente ficou caminhando para lá também, na época de Viaçá, Semana Santa, rezando assim, aí, a Viaçá. Aí a história de você contar em 80 é essa, que ficou venerado assim. A estátua é essa daí. Sempre toda a vida trabalhou para fazer essa estátua lá. Aí a gente ficou trabalhando e ela ficou sempre renegando a história para lá. Ficou na história chegar que ela foi quem fez essa casinha lá e a igreja fez promessa dela. Aí que eu acho que ela devia conservar, isso é uma coisa que devia conservar, ser conservado, né? Porque é o início da história ali. Pode colocar o cruzeiro em cima no morro, na igrejinha onde está ali ficar. Não pode construir ela não. Ele foi feito por ela, foi edificado por ela ali. Quer dizer que o morrinho mesmo ele foi criado devido a essa promessa. Agora, só que existiu uma cruz lá em cima. Existia a cruz lá, botaram muitos anos que tinha essa cruz lá, não tinha na antiguidade. Aí quando a vez dessa cruz existia lá, aí foi criada essa outra iniciativa dela, Dona Maria, ela é viva, mas eu só sei que lá já existia uma cruz. Hoje aí tem a devoção de ir para lá. É a Semana Santa, caminhada, né? Tinha caminhada. Mas de estrada, essa variantezinha, ruim. Depois é feita a história. A cruz não está lá, porque eu acho que agora, um dia desse, derrubaram ela, tiraram, né?
Ouvi dizer, não sei não, que o povo conversou Estraga de muito. mal, pulsão. Ouvi dizer que tinham tirado os malandros, tinham derrubado a cruz para queimar e tocar fogo, ou carregar, sabe? Mas depois se arrependeram e deixaram. Assim, história que eu ouvi contar, não ouvi, né? Não sei se certeza se tiraram. A cruz estava lá, até um dia dele estava lá. Certo. Assim, da história, da promessa, como foi? Era para os parentes não ir para uma guerra, né? Foi, a promessa ela fez, essa aí eu sei que ela me contava, ela me disse que tinha feito essa promessa. Com Nossa Senhora do Monte Serrante. Né? Essa santa já está lá, né? Se fosse, porque houve uma guerra, aí veio muita gente só entomocada lá. Até o final descido ainda foi. Ela fez uma promessa. Se o pessoal voltasse, que viesse, não fosse conseguir, que ela botasse a santa lá, ficava venerando, fazendo a promessa, todos os anos iam visitar. Essa é uma promessa da minha filha. Quando a Santa Maria morria, Teresa Martins ficou conservando a caminhada, sabe? E levaram, até hoje. Ainda conserva a caminhada para lá, foi. Depois o filho da minha morreu também, aí o padre Malé inventou de levar a caminhada para lá, né? Assim, comemorando a filha da minha, acho que é a minha dele. Então hoje tem aquela história lá, que tem esse outro projeto hoje de fazer outros movimentos, né, assim. Eu acho que deve fazer, só que eu acredito que pela minha parte eu achava que as coisas que tinha lá deveria ficar até... Que a história e a cultura deve ser preservada, né? Pensei até Eu também comia, eu acho que ali a casa não interrompe não. Pode colocar o cruzeiro lá em cima, porque o local é lá onde era a cruz dele, que tem que colocar, né? Acho que não interrompe não, né? Desafiar ali. É porque duas histórias podem viver no mesmo local. No mesmo tempo, né? E a primeira que é o início, né? E a segunda que vai iniciando agora para frente, né? Que as coisas mudam mesmo, né? Porque ali pode ficar a igrejinha ali, quem vai fazer sua visita lá, mas não interrompe a igreja. As coisas mudam, mas a cultura de um povo tem Tem que respeitar, tem né? que respeitar e mantê-la, né, viva, né? E não tentar apagar e colocar outro. Ela foi feita por ela fez essa promessa e fez a fazenda, a igreja. Porque ela fez com muito sacrifício aquela igreja, aquela casinha, com tanto sacrifício. Foi mesmo. Ela fez aquela casa. Estou ensinando quem trabalha lá na casa. Você nem como foi para Eu estou ensinando ele que trabalha naquela igrejinha já. Antes de ensinar, agora da igrejinha eu estou ensinando. Afinal, estou ensinando aquela coisa, sempre era feita. Quando era feita, eu comprei aquela igrejinha. Não sei como, sacrifício muito grande, porque foi das coisas difíceis, né? Pegar material de baixo, água e fazer as coisas lá, não tem problema não. Foi muito esforço, né? Porque não tinha como levar em carro também, né? Não tinha estrada não. Tinha não, a estrada era no mato, estrada não. A estrada do dia aqui. Não tinha ninguém veio. Tem mais alguma coisa para querer falar? Não, tem não. Às vezes que ela fez quem fez essa promessa e foi feito por ela. Né? Eu acho que não deve desconstruir não. Gostaria de conservar também, era bom, as origens. Mas eu tinha tudo para ver naquela igreja, tudo naquela sala. Tá. Eu, Claudete Maria da Silva Granja, filha de Maria Clemente de Jesus e José Martins da Silva, estou aqui para falar sobre o patrimônio que minha mãe deixou no Morro da Cruz, que hoje está sendo chamada pelo Morro de Frei Damião. A falta da minha irmã Teresa, que era quem sabia de tudo e quem tinha todos os documentos, e até o momento nós não podemos ter encontrado, eu estou aqui para dizer que aquela capela foi feita através de uma promessa que a minha mãe fez pelos meus dois irmãos, Claudivar Matias, já falecido, e Claudio Matias,
que numa época foram convocados para uma guerra. Então, ela como mãe ficou muito aflita e se pegou-se com Nossa Senhora do Monte Serrate, que se os filhos dela não chegassem a ir para a guerra, ela construía uma capelinha acima do Morro da Cruz, aonde era uma mata fechada, que só existia uma cruz acima do morro, que fica lá atrás, que foi colocada pelo padrinho de batismo de Claudio Matias, filho dela, seu Mirô, um grande negociante que morou aqui em Santa Cruz, que era o padrinho de batismo de Claudio, o populadora. Aquela cruz foi o padrinho de Claudio Matias que colocou acima daquele morro. Então, eles não foram para a guerra. A mãe continuou dizendo que ia fazer a promessa dela. Todo mundo dizia: Maria, como é que você vai enfrentar? Fazer uma capela numa mata daquela. Ela mantinha uma vereda pela Pedra do Boio, que todo mundo conhece aqui dentro de Santa Cruz, na estrada. Então, nós começamos a trabalhar mais ela, carregando tijolo, caibo, água, tudo em animal. Nunca, não tinha condição de subir uma carroça. Enfrentamos, e ela foi devagarzinho, um ajudando do lado, outro ajudando do outro, até que ela fez uma pequena capela. Ao lado da pequena capela, ela fez uma barraquinha mesmo, de taipa, para a gente se amparar ali quando estivesse trabalhando. Então ela terminou a capela e fez uma devoção. De todo dia 15 de agosto tem uma novena de Nossa Senhora do Monte Serrate, para ganhar esmola para aumentar a capelinha dela. Como de fato, todo dia 15 de agosto era uma grande novena que tinha ali em cima daquele morro. Então ela aumentou mais a capelinha dela. Foi a época que Teresa foi se engajando na igreja, então aumentaram mais. Com continuação do tempo, levantou uma casinha ao lado, né? Que foi próximo ao começo das romarias, que era para ter um local aonde o pessoal tomasse a água, fizesse o café, que lá na casa vizinha era onde se fazia o café dos romeiros. Então, o sonho de minha mãe era ver uma estrada feita daqui de Santa Cruz até chegar no morro. Esse sonho dela foi realizado. E o sonho dela, na época de São Valdemiro, prefeito, ela pediu a eles que queria que antes de morrer visse aquela estrada iluminada até a capelinha dela. Então, depois dela morta, ninguém sabe quem foi, nem quem não foi, mas foi atendido um pedido dela. Não estamos dizendo que foi botado por causa dela. Estamos dizendo que foi o sonho dela. E aquela capela, a primeira missa que houve, que nós temos o retrato com as pessoas mais novas de dentro de Santa Cruz, que hoje já, deles que já são falecidos, outros já são avós, outros, como é que se diz, crianças que já são pais de família,
o padre botou o nome desta capela de Ermida de Nossa da Venerada Santa Cruz. Ficou como Ermida da Venerada Santa Cruz. E todo domingo, de 15 em 15 dias, tinha a devoção. Tinha uma devoção. Muita gente aqui sabe que lá havia a devoção. Então foi a época que ela foi ficando mais fraca, minha mãe foi acostumada a dormir em cima daquele morro, sozinha. Ela acendia a fogueira lá em cima para amanhecer o dia, para estar já com de comer pronto para os trabalhadores para realizar o sonho dela. É essa a história que eu tenho para contar, porque acompanhei toda a minha mãe nessa época, em época de novena, em época de trabalho. Eu era jovem, tirei muito, angariei muito dinheiro para ajudar, e é essa a história que nós, família Matias, temos do Morro da Cruz, que chamava-se Morro da Capelinha de Nossa Senhora do Monte Serrato. E lá é a capelinha de Nossa Senhora do Monte Serrato. A capelinha. Não estamos falando sobre a estátua de Frei Damião. Estamos falando no patrimônio que minha querida mãe, Maria Matias, Maria Clemência de Jesus, foi quem deixou aquele patrimônio em cima daquele morro. E o mais, o pessoal de Santa Cruz, que foram testemunhos e tiveram a paz, sabe contar o mesmo que eu estou contando. Muito obrigada. Vá, pode ir já? Uhum. Conta aí tudo que a senhora sabe. Ele é de pé seco. Chegou aqui com a loja. E aí ficou negociando aí. Todo mundo gostava dele. Ele era uma boa pessoa. Aí ele resolveu, aí fez uma promessa para se ficasse boa daquela enfermidade na perna. Ele botar um santo, fazer um jeito na igreja. Cruz. Botar um santo. Uma aqui. cruz. Uma cruz. Aí ele foi uma festa, eu era moça, eu estava lá. Nós morávamos vizinhos. Lá de frente daquela casa velha, ali. A minha casa é mais pra lá. Já tem 100 anos quase. E aí ele fez a promessa, mas ele ficou trabalhando. Ele trabalhava daqui para, como chama o lugar que eu disse? Brejo Santo. Brejo. Juazeiro do Norte, não? Juazeiro do Norte, não. Grato. Brejo Seco. Ele trabalhava daqui. Tirava negócio de lá, mas era em burro. Não tinha carro nesse tempo. Ele tirava em burro, mercadoria. Dona Neném ficava aí, que era a mulher dele. E ele ia buscar fazenda em Brejo Seco. Aí chegava, aí chegou o tempo dele pagar a promessa. Aí ele comprou um boi, matou para dar de comer o povo que ia juntar. E aí juntou muita gente. Era uma seca, tinha muito quebra-faca daqui para o morro. Ele mandou cortar as quebra-faca, fazer a estrada, cortar os para limpar, para fazer a estrada para levar água. Era no Azanca, o senhor sabe o que era? Era no Azanca, no jumento, para levar a carga d'água. E o pessoal ali atrás rezando. E a carga d'água. Fica aí, mulher.
que o sol era quente. Aí nós fomos, eles foram botar, eu não fui lá em cima daquele, lá no alto não, as outras tudo foram. Mas eu era medrosa, tive medo de ir lá naquela pedra onde está aquela cruz. Eu não fui. Aí, ele veio para aqui. Aí com o tempo foi que ele foi embora. Era um homem bom para a pobreza. Todo mundo gostava dele. Ele agradava todo mundo. A dona Neném por um meio. Aí o povo foi embora, ele já morreu, mas ele já morreu em Minas, não, no outro lugar mais longe. E a história da igrejinha também? Sim, a igrejinha foi Maria Matia. Aí foi ela que fez. Eu não sei, só sei da viagem da cruz, porque eu era moça, nesse tempo vi. Agora a igrejinha foi Maria, afinada Maria Cruz. Matias. Foi quem? A filha tem alguma, quer saber. O Mato Claudete. Quer saber, né? Mas eu mesmo da igrejinha eu não conto nada. Só conto quando foi da minha mulher, que mais viu aí. Foi da minha. Seu Dora, é verdade que o senhor é uma das pessoas mais velhas aqui da cidade, tanto que trabalha até hoje com a empresa Itapemirim, não é isso? E eu gostaria de saber algumas informações, porque pelo que falam, tem uma história sobre uma cruz que um vaqueiro descobriu, aí foi onde surgiu o nome da cidade, e estou aqui para a gente saber de informações, já que o senhor é um dos mais velhos aqui da cidade, e mais importantes também, né, pela sua família de tradição aqui, não é isso? Olha, seu Júnior, realmente eu nasci e me criei aqui, e o meu pai, minha mãe, todas as pessoas mais antigas, aqui, sabe da história mesmo, que dizem que foi encontrado uns vaqueiros aqui nessas matas, por aqui encontraram uma cruz, né? Até que dizem que essa cruz pegaram, levaram para um lugar, essa cruz voltou. Aí, daí o nome que começou aqui, ficou chamando um lugarzinho aqui, os mais antigos, de Vera Cruz. Vera Cruz, não? Aí depois foi indo, né? Aí passou-se a chamar o nosso lugarzinho aqui de Venerada Santa Cruz, certo? Depois, com os tempos, passaram a chamar Santa Cruz da Venerada. Aí depois passou uma pessoa aqui, um sabido aí, não sei como, e viu o modo do povo tudo acomodado, aí não sei quem era essa pessoa, a autoridade, aí ficaram chamando Santa Cruz de Malta, dizendo eles que Cruz de Malta era um lugar de vagabundo, sabe? Certo? Aí depois voltou para ficar chamando Santa Cruz. Aí, graças a Deus, depois de muitos milagres, muitas pessoas rezando, aí voltou para ser chamado Santa Cruz mesmo, certo? Aí, depois que construíram a igreja, aí depois dessa igreja, aí então voltou para Santa Cruz mesmo, Santa Cruz. E sobre essa igreja, quem foi o fundador desta igreja?
a história da fundação da igreja, quem foi o primeiro padre, o primeiro bispo, eu não sei a história, e queria saber também de informações sobre isso. Pois não, aí tinha uma igrejinha aí, tinha umas igrejinhas aí, essa coisa toda, mas aí o padre Luiz Gonzaga, um alemão, padre Luiz Gonzaga, que... O padre, olha, tá aqui, olha, que foi esse aqui, olha, padre Luiz Gonzaga, olha, um alemão, viu, que morava em Araripina, vinha para aqui nesse tempo, montado num burro, ele mal sacristão, seu Sebastião, que era o sacristão, com a carga num burro, a comida vinha num burro, né? Aí então começou aqui para fazer, aí todo mundo ajudava, todo mundo ajudava, carregando pedra, tudo. Não resta dúvida que os alemães ajudam demais, como, segundo me informa, Barbalha, desde menino que eu ouço a história de Barbalha, e lá parece que tudo realmente é os alemães que ajudam mesmo o Brasil, principalmente na parte da religião, certo? Pois foi isso aqui, ó, em 1979, não é? Está aqui o 15º centenário, não é? Certo? Daqui da igreja. Aí então está aí, essa igreja linda, graças a Deus. Quantas pessoas que têm recebido milagre, graças da venerada aí, certo? Venerada Santa Cruz, que ficou na história. Até a venerada foi o senhor, foi a legítima venerada mesmo, a legítima cruz mesmo, foi parece que para a Alemanha. Salvo engano, acho que foi para a Alemanha que o senhor bispo achou por bem mesmo levar para na Alemanha, certo? A cruz velha mesmo que foi encontrada. E, seu Dora, sobre a caminhada para o morro, eu ouvi falar que já faz muitos anos essa peregrinação, como se chama, para esse morro, essa subida dos morros. Olha, realmente, essa caminhada para o morro foi uma graça alcançada por esse aqui, olha, Agimiro Pimentel, olha, meu padrinho, era um cearense, que fez uma promessa e foi valido pela venerada Santa Cruz. Aí, numa quinta-feira santa do ano de 1926, ele, mais os outros católicos, tudinho, subiram com a cruz nas costas pela vereda dos Perdinhos do Cruzeiro, até chegar lá no morro. Aí lá colocaram a cruz. Daí o nome de Morro da Cruz. Morro de Cruz. Uma cruz lá. Não tem o senhor já viu, senhor? Não tem uma cruz lá no morro? Pois daí o nome de Morro da Cruz, certo? Aí então ficou os católicos tudo sempre na Semana Santa fazendo a caminhada. E agora, depois então, que começou essa nova arrumaria, aí não, aí foi uma maravilha. E mais aí foi a graça de Agimiro Pimentel. Daí partiu a caminhada para o Morro da Cruz. Aí depois, depois, naquelas guerras do ano de 40, dos anos de 40, aí dois jovens daqui foram convocados para ir para a guerra. Aí a minha mãe fez uma promessa para que se a guerra acabasse, para nem eu nem meu irmão ir para a guerra. Então ela fazia uma igrejinha lá no Morro da Cruz. E quando foi esses dois jovens, por um milagre mesmo de Deus,
caro de Salgueiro, não foi o Panela. Aí quando foi nos anos de 48, parece, não salvo engano, aí nós carregando material por as veredas, tudo, que lá só tinha a mesma terra, aí foi construída a capelinha de Nossa Senhora do Carmo, por minha mãe Maria Mãe Maria, e lá está a capelinha lá, por um milagre também da venerada Santa Cruz, está lá a capelinha no Morro da Cruz. Seu Doura, o senhor falou que o caminho com a cruz foi por uma vereda, pelos pés de imbu, né, os imbuzeiros. Mas e a outra estrada? A estrada principal que leva ao morrinho. Como foi a criação daquilo? Quem foi que participou na subida, no criar daquela estrada? Olha, naquela estrada, um dia eu, mas o então vereador João Cordeiro, nós fomos lá no morro, né, nos visitar lá que a gente gostava, sempre vendo, qualquer coisinha aqui a gente vai pro Morro da Cruz. Aí eu fui, mas seu João Cordeiro. Aí ele falou, nesse tempo o prefeito era Bastinho Siqueira, o pai de doutor Neilton. Aí nós conversando, aí seu João falou que tivesse um jeito de fazer uma estrada ali. Aí mesmo, seu João. Aí, sabe o que é que eu fiz? Aí eu tirei um dia e saí pelas veredas, para aqui, pela acolá, a coisa e tal. Ele disse, se eu achasse uma pessoa que fizesse, descobrisse um jeitinho de fazer, ele falava com o prefeito para mandar fazer a estrada. Após eu fui, descobri, e ele pegou, ligou para o prefeito, eu fui lá e o prefeito mandou o trator e está a estrada feita aí, tá certo? Tá bom? Uma estrada beleza mesmo, certo? Vai para o Morro da Cruz, né? E após a estrada feita, para se construir aquela capelinha que tem lá, como era feito se não tinha um meio de transporte? Dizem que era... Olha, eu não lhe falei que a gente subir. A cruz foi aparecida. O vaqueiro andava caçando e achou a cruz. Ele ficou muito alegre, pegou a cruz, jogou nas costas e levou para casa. Quando foi no outro dia, amanheceu só a sombra dela na parede. Ele veio de novo no lugar, levou de novo. Quando foi no outro dia, amanheceu só a sombra novamente. Ele tornou a vir, ele veio 3 vezes pegar ela. Aí viu que ela não saía do canto, aí fizeram a capela no lugar que ela estava. E essa? É a venerada. Uhum. Esse local sagrado só me lembra meus avós, tipo assim, ó. Cavalgava um vaqueiro um certo dia numa estrada, encontrou com uma cruz e a chamou de venerada. Ele levou para a igreja e no outro dia ela voltava. Venera essa cruz, que a cruz é venerada. Venera essa cruz, que a cruz é venerada. Também tem a capelinha, que é uma coisa sagrada. Todos os anos romeiros vão em sua caminhada. Venha ver que coisa linda, o povo todo nessa estrada.